função do rei na antiguidade era a função de juiz. Veja Salomão, lá chega aquela mulher com aquela criança, cada um dizendo que é mãe da criança. E o rei tem que dizer quem tem razão. Era a principal função do rei, era dizer quem tem razão. Por isso que ele fica sentado sobre os querubins. Por quê? Porque é a tampa do trono, é a tampa da arca. Deus fica sobre a lei que ele mesmo deu e diz assim, agora eu tenho a lei por alicerce, está debaixo, mas agora eu vou agir com misericórdia. Lei, justiça e misericórdia junto para acolher cada um que vinha a esse rei que era Deus. Entende? Então, quando a tenda do encontro foi construída para que a arca ficasse. E a arca é o trono de Deus. Existe, então veja, do mais interno para o mais externo. Tem a arca, que é o trono de Deus. É justiça e graça, justiça e misericórdia. É a lei de Deus e o propiciatório, o lugar da expiação. São as duas coisas juntas. É assim que eles avançam, através do deserto. É assim que se avança nessa jornada que a humanidade tem que fazer. Certo? Aí, dali, da arca se faz um lugar para a arca, é a tenda. E ao redor da tenda, as tendas dos hebreus. E ao redor das tendas dos hebreus, as tendas das nações, Sem, Cã e Jafé. E aí vai ter texto bíblico que vai dizer que vai ter dia que Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que são os estrangeiros, vão estar também aqui, fazendo parte dessa aqui, tendo a arca no centro. Então, se você pega isso, por que ele dizia Sem, Cã e Jafé? Porque só conhecia os 3 continentes. Se conhecesse a América e a Oceania, seria 5 filhos, não é? Então, a gente tem que ter isso presente, que a arca é o centro do centro. Quem lê Teresa d'Ávila, com o Castelo Interior, vai entender isso aí. Quem já leu alguma coisa da Cabala, vai entender isso aí. O santuário, quando diz assim, é para ir em direção a Deus, não é para fora, não. Ir em direção a Deus é para dentro. Quando se dizia um israelita, vai lá no santuário, estava dizendo, entra no acampamento, no centro do acampamento. Então não era ir para fora de si, não. Era ir para dentro do acampamento. E assim, quando a pessoa quer encontrar Deus, tem que ir lá no mais íntimo do seu próprio ser. Certo? Então é assim que funciona, é isso que ele acha que vocês têm na cabeça. Vocês não têm nada disso na cabeça não, mas eles têm. Então a arca é o trono ou o carro de Deus, o palanquim, o andor, eles levam. O rei não ia andar a pé, eles levam. Então Deus atravessava o deserto junto com essa representação de Deus, essa coisa simbólica, maravilhosa, que se a gente tivesse isso presente, né? Então aí a gente chega lá em Ezequiel, no início do profeta Ezequiel, e vê que tem uma coisa brilhante no meio, brilha como se fosse uma joia no sol, e ao redor tem os seres vivos que tem. Vamos lá, a cara deles é leão, touro, águia e o homem. O que é isso? A bandeira das tribos. Você vai ler o Apocalipse, tem os seres, tem os viventes. Quem são? A cara deles é touro, leão, águia e homem. O que é isso? Isso aí é a organização da tribo no deserto que representa a vida humana. Essas características maravilhosas do ser humano, elas têm Deus no centro e elas servem para carregar Deus com a gente através desse deserto que é a vida. É isso que ele tem na cabeça. É isso que ele vai estar na cabeça. Depois ele vai falar direitinho disso aqui. Cadê o tempo? Ai, meu Deus, o tempo está contra mim. Nós ainda temos alguns minutos. Então, o sumo sacerdote supera Moisés. Isso tudo aí é de Moisés. E é profundo, e é bonito. Mas é um símbolo, é uma parábola, é uma figura, é um tipos. Não é ainda o real, o existencial. Então, o filho supera Moisés da mesma forma que o arquiteto supera
A casa. O arquiteto é mais importante do que a casa. E ele já disse que era o arquiteto, porque ele disse que ele ajudou lá na construção do mundo. Lá nos primeiros versículos do encontro passado, nós dizemos. Ele participou da construção desse universo. Então, o filho supera Moisés como o arquiteto supera a casa. E o filho da família supera o servo. Então, se ele é o filho, ele tem o status de filho, Moisés sempre teve o status de servo. Ninguém nunca disse que Moisés é o filho de Deus, como ninguém nunca disse que um anjo é filho de Deus. Esse é um título messiânico, é um título para Cristo. Ele pertence integralmente a Deus. Ele tem um relacionamento único com Deus. Então, depois que ele explica essas coisas, ele vai fazer a exortação. E ele começa a fazer a exortação a partir do Salmo 95, que diz assim, o Salmo 95 vai dizer, o povo estava no deserto, e em vez de avançar, o povo se rebelou, e Deus disse, mas vocês não entram na terra prometida não, porque qualquer outra coisa, Deus pode nos ajudar a realizar, mas quando a gente não quer, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então o povo tinha que avançar. O povo tinha que avançar. E o povo disse, não vou avançar, vou retroceder. Vamos escolher aqui uns líderes e vamos voltar para o Egito, para a escravidão. Aí Deus disse, para a escravidão vocês não vão não, mas vocês também não saem daqui. Tá certo? Porque Deus não vai deixar retroagir, não vai deixar voltar para a vida de escravidão. Mas já que você não quer ir para frente, pois fique aqui. Você está pirraçando para ficar aqui, para voltar, você não vai não. Mas você também não avança, você fica aqui. Então, aí o Salmo diz, por isso, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração de vocês. Não faça como aquela geração, que em vez de avançar, quis voltar para a escravidão do Egito. Só porque a coisa no deserto não estava uma maravilha. Deus disse assim, olha só, estão lá no Egito, sofrendo na escravidão, Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra ótima, uma terra que mana leite e mel, quer dizer, uma terra maravilhosa. Não chegou logo não? Então eu quero voltar para onde eu estava. Só quero se for agora, é instantâneo. Espera aí que você foi tirado de uma escravidão que foi fácil para Deus te tirar, que é a escravidão do faraó. Agora o faraó que você tem na cabeça e no coração vai demorar a sair. E você só pode entrar nessa terra quando você for livre. Então vamos arrancar esse faraó do coração de vocês. E aí para isso eu preciso da ajuda de vocês, vocês têm livre-arbítrio. Porque para combater com aquele outro faraó não precisou ninguém, fez nada. Foi Deus que fez tudo. Mas o que está no coração de vocês aí, eu preciso da ajuda de vocês, não posso arrancar a força não. Tá certo? Então, terra onde mana leite e mel, só depois que arrancar o faraó. E os rabinos olham a palavra faraó ao contrário, que é oref, que quer dizer o egoísmo, o egocentrismo. E o Egito quer dizer mar estreito, estreiteza. Impede que eu me desenvolva, que eu seja eu mesmo, que eu amadureça, que eu evolua. É estreito, é um espaço estreito que eu não posso me expandir. Certo? E aí ele vai começar dizendo assim, peraí pessoal, vamos lembrar do pessoal lá do deserto. A carta aos Hebreus falando da sua geração, e para nós agora. Lá no deserto, eles foram tirados da escravidão do Egito, e estavam lá para ser arrancado o faraó que estava dentro deles. E eles tinham que avançar. E eles se recusaram a avançar e queriam voltar para a escravidão. E aí Deus disse, pois vocês, já que vocês não querem avançar, vocês ficam por aí mesmo. E eles morreram, aquela geração morreu no deserto. Então se vocês não, que a gente hoje não faça o que eles fizeram. Então ele está citando o tempo todo Números 14. O livro dos Números, capítulo 14, é onde fala disso, dessa rebelião lá no deserto, que eles não quiseram avançar. E essa rebelião é interessante, porque eles estavam bem pertinho de entrar na terra prometida. E aí mandaram 12 espiões para dar uma olhadinha na terra, para ver se a terra era boa. E viram. E voltaram e disseram, a terra é boa. A terra é boa. Quer dizer, tem gente que vai lá, faz a experiência e volta e diz, a terra é maravilhosa.
Mas desses 12, 10 disseram, mas a gente não vai dar conta de entrar não, pessoal, vamos ficar por aqui mesmo, porque o pessoal de lá, tudo lá, o pessoal é muito forte. Comparado a nós, eles são gigantes, a gente não passa de inseto, eles vão esmagar a gente. Não vamos não, vamos ficar por aqui mesmo. 10 se rebelaram. Dos 12 que viram as maravilhas da terra, 10 se rebelaram. E eu estava dizendo assim, quando estava preparando isso aí, minha gente, eu só me lembro da rebelião desses 10 espiões, mas eu tenho certeza que o número 10 tem a ver com rebelião. Aí eu tentei me lembrar, não me lembrei. Aí eu também fui ver um estudo do amigo meu, Felipe Mascarenha, aí ele estava lá dizendo, 10 são as tribos também que se rebelaram e não se separou o reino do norte do reino do sul, o reino do sul ficou com 10, o reino do sul ficou com 2 tribos, o reino do norte com 10 tribos rebeldes. Aí eu disse, era essa passagem que eu estava procurando e não encontrei. Depois, eu ouvindo a palestra do Haroldo, também, o Haroldo Dias falando que 10 significa rebelião. Eu disse, agora eu tenho que botar nos meus slides, né? Então, em 1 Reis, capítulo 12, fala dos 10 como os 10 que se rebelaram. Tá? Então, não pode, a exortação é, você não pode não atravessar esse deserto. E aí ele vem com os termos, não é? Isso aí tudo da carta aos Hebreus, a exortação está no capítulo 3, versículo 7, e vai até o capítulo 4, versículo 13. Aí ele vai dizer, acautelai-vos, tome cuidado para você não fazer como eles fizeram lá, ficar presos no deserto. Vocês encorajem uns aos outros, aquele que tiver... Porque é assim, a gente só atravessa o deserto juntos. E aqueles que diz assim, eu não dou conta de dar mais nenhum passo, você tem que ou parar todo mundo, ou então ajudá-lo a caminhar. Então, encorajar uns aos outros. E o temor não é da lei, o temor não é dos 10 mandamentos que estão dentro daquela caixa. O temor é de ficar para trás. Cuidado. Tenhamos medo de ficar para trás. Isso aqui o problema é não atravessar o deserto. Porque quem não atravessa o deserto morre, gente. Não tem jeito. Deserto não é para lugar para se habitar. Deserto é para ser atravessado. Que vai simbolizar a vida humana que ele vai falar mais na frente. Então, esse aí, ele vem a questão de um processo evolutivo, ou processo de amadurecimento, né? Lá no capítulo 4, versículo 1. 4, 3, né? Capítulo 4, versículo 3 a 7. Na Tebe diz assim, já que foi dito acerca do 7º dia, que é o lugar do repouso, você tem que chegar até o sábado, ou seja, você tem que chegar até Jerusalém, você tem que chegar no lugar do repouso. Por quê? Porque o deserto vai simbolizar o trabalho humano, a fadiga, o cansaço e tudo. Então você tem que atravessar e chegar ao lugar do repouso, assim como você atravessa os 6 dias de trabalho e chega no dia do repouso. E dizia, já que foi dito acerca do 7º dia, e Deus no 7º dia repousou de toda a sua obra, e novamente em nosso texto, se eles entram no meu repouso. Assim, pois, já que ficou determinado que alguns lá entrem, e os primeiros a receber a boa nova, não entrarão devido à sua rebeldia. Ele fixa novamente um dia, hoje, dizendo muito mais tarde no texto já citado de Davi, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, aquela geração ouviu a voz de Deus e não deu conta. Mas aí, eles são da primeira, eles foram os primeiros a receber a boa nova. Eles foram os primeiros a receber o evangelho. É o povo lá do deserto, os hebreus do deserto. Eles foram o primeiro. Mas eles não entraram devido à rebeldia. Agora nós temos que para hebreu já entrou nesse repouso, que é o Cristo. Ao voltar para o mundo espiritual, voltar para o seu lugar de origem, para a casa do Pai. Esse já entrou no repouso e está esperando por nós. É como se fosse um de nós que fosse à frente. E aí, se nós podemos dizer hoje, enquanto
Enquanto nós pudermos dizer hoje, enquanto existir um hoje, a gente tem que tomar a decisão para avançar. Então ele está falando o seguinte: a revelação ela é progressiva e Deus é misericordioso, ainda está dando para nós um hoje. Aqueles lá não conseguiram, vem a chance para os que estão agora. Agora, esses que estão agora ouvindo de novo hoje, não deixe para amanhã não. Para os que vêm amanhã não. Faça isso logo. Então ele vai avançar, uma evolução na compreensão de Deus, que alguns, ele até desculpa, ele é bom. Ele diz assim, olha, aqueles lá não entenderam e se rebelaram. Eles foram errados porque se rebelaram, mas eles ainda estavam na infância. Agora nós dissemos hoje, e nós temos um que já foi lá, o Cristo, nós não podemos mais, agora é grave, agora é grave. Agora não é brincadeira, porque nós já andamos já bastante nesse deserto. Nós não estamos mais crianças, nós não estamos mais na primeira revelação, na primeira aliança no Antigo Testamento, nós não estamos. Então agora a revelação ela se dá na história e ela desenvolve. A compreensão de Deus vai se desenvolvendo, vai amadurecendo no coração humano. E aí, por fim, os últimos versículos do capítulo 4, né? Que é, apressemo-nos confiantes. Então, já que é assim, não há motivo para a gente ficar, gente, enrolando, deixando para fazer a vontade de Deus, semana que vem. Porque sempre haverá uma semana que vem, um mês que vem, um ano que vem. Até que deu aquele decreto que todo mundo tem que cumprir, que é o da final dessa vida terrena, aconteça, né? Então, avancemos confiante, depressa. É como se ele dissesse, bora, bora, marcha, todo mundo no deserto. Não tem nada que ficar nesse deserto. Não tem nada que viver nesse mundo desse jeito. A gente tem que estar num mundo regenerado, num mundo melhor. Não tem que perder tempo com isso. Nós temos que construir o reino de Deus. E cuidado, que o problema é ficar para trás. O medo é de ficar para trás. Quem está atravessando o deserto não tem medo de outra coisa do que ficar para trás. Porque se vier algum perigo, está todo mundo junto. Todo mundo defende. Todos os 4 lados estão protegidos. O problema é ficar para trás. E não há mais tempo para enrolar, para atrasar. Apressemo-nos confiantes. Já teve um que atravessou o deserto todinho e disse, tem coisa do lado de lá. Voltou para dizer, olha, pode atravessar aqui, é seguro. É o espião que foi lá dar uma olhada e chegou dizendo a coisa positiva. Olha, pode ir, e eu estou lá esperando por vocês. Né? E eu estou também com vocês aqui no deserto, ajudando vocês a andar. Estou no coração de vocês. Então, isso aí é a nossa primeira parte da manhã.